Olá pessoal, bem-vindos em mais uma aula do Clube do Imperador e hoje nós falaremos sobre a Baixa Idade Média, um período que vai aproximadamente do século XI e se estenderá até o século XV, ok? Então, nós falaremos aqui sobre essas mudanças da Idade Média que ocorreram neste período conhecido como Baixa Idade Média. Mudanças significativas na sociedade medieval. Vamos primeiro apontar algumas características gerais deste período. Este período é marcado pela decadência do modelo feudal. Nós vamos ver que essa decadência vem principalmente pelo renascimento urbano e pelo renascimento comercial. Mas esse renascimento urbano e comercial se dará devido a alguns fatores que nós também vamos apontar na aula de hoje. Bom, e é também neste momento que nós vamos dar aí os primeiros indícios sobre o modo de produção capitalista. Então vamos lá. Em torno aí do século XI, as invasões bárbaras cessaram. Assim, já não havia mais a preocupação de refugiar, de se esconder, de se proteger, e o papel do protetor, no caso nobre feudal, ele já vai se enfraquecendo nesse momento. Há uma relativa paz, portanto, uma paz que reinará na Europa nesses tempos, que permite os europeus conhecerem avanços bastante significativos em várias áreas. Algumas transformações vão ser apresentadas, então, nesse período da Baixa Idade Média, como, por exemplo, a autossuficiência existente no mundo feudal vai deixar de existir aos poucos, entrando aí um processo de economia de mercado com renascimento urbano e comercial. Além disso, surge uma classe insurgente conhecida como mercadores, a chamada burguesia, e inicia-se, já na Baixa Idade Média, a formação de algumas monarquias nacionais. Nós vamos ver a centralização precoce do poder nacional, do poder real, nas mãos dos reis da Península Ibérica, dos reinos cristãos da Península Ibérica, Portugal e Espanha. É nesse momento, pessoal, com essas transformações significativas, principalmente no mundo do trabalho, que fez com que a Europa aumentasse o número populacional. Imaginem só, houve aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, como, por exemplo, o arado de ferro, o moinho hidráulico, equipamentos e técnicas que foram sofisticadas na época para preparar o solo, para plantar e para colher. Logo, essas mudanças contribuíram para a produção alimentícia, para o aumento da produção alimentícia e, consequentemente, houve um grande aumento populacional. E com esse aumento populacional, gera uma outra consequência. Há uma dificuldade de controlar os servos. E aí, muitos fogem, muitos vão se refugiar nas florestas, enquanto outros servos vão buscar novas atividades em busca de uma nova vida. Muitos vão, por exemplo, retomar a vida das cidades, daquelas cidades que foram abandonadas, e até mesmo a vida dessas cidades, portanto, se tornará mais ativa. Tá bom, pessoal? Esse crescimento populacional não é só por parte dos servos, mas também por parte da nobreza. Há um aumento de número de nobres, logo há necessidade de novas terras, novos domínios territoriais, até para a execução do acordo com relação à suzerania e vassalagem, e assim, em busca de novas terras, há uma tentativa de expandir os domínios cristãos além da Europa. Olha, mas preste atenção, esse aumento populacional vai gerar também uma crise que nós vamos ver de maneira intensa no século XIV, lá na frente. Mas dá para notar que se há o aumento da população, há necessidade de aumentar a produção de alimentos. Mas para aumentar a produção de alimentos, você precisa de mais terras cultiváveis. Para mais terras cultiváveis, você vai precisar, por exemplo, talvez de desmatar, de utilizar terras do manso, conhecido como manso comunal, e você pode mudar toda a paisagem, clima local, e isso pode gerar até mesmo
alterações climáticas, períodos de estiagem, períodos de seca, fazendo com que a plantação não seja suficiente, a colheita não seja suficiente e há uma precariedade, então, da agricultura em determinados momentos, onde várias pessoas vão se sentir famintas e aliadas a essa fome. Há também condições de higiene da Europa medieval que vai tornar uma população suscetível a doenças de todo tipo. Mas um evento ocorre nesse período da Baixa Idade Média que é fundamental. O evento são as cruzadas. O movimento cruzadista, que vai aproximadamente do 11 ao 13, ele se inicia com o Papa Urbano II, a partir do Concílio de Clemente, em 1095. Nesse concílio, o Papa Urbano II ele vai dar o perdão, ele vai apresentar o perdão dos pecados para todos aqueles que participassem das cruzadas rumo à Terra Santa. O que foi o movimento cruzadista? O movimento cruzadista foi uma união da cristandade contra os infiéis muçulmanos que ocuparam o território de Jerusalém, que ocuparam a Terra Santa. Então, por definição, o movimento cruzadista seria um movimento religioso e, ao mesmo tempo, militar dos reinos cristãos para retomar a Terra Santa que estava sob o poder dos infiéis muçulmanos. Ora, é claro que esse é o ponto de partida, mas existe objetivos secundários dentro das cruzadas. Lembrem-se, pessoal, foram 8 cruzadas oficiais e 2 extraoficiais, mas vamos aí aos seus objetivos. Olha, o objetivo das cruzadas não era só desbaratinar os muçulmanos infiéis do território sagrado para os cristãos, mas também resolver problemas com relação ao crescimento demográfico, acomodar um excedente populacional europeu. E, além disso, buscar novas terras. Lembrem-se que a nobreza precisa de conquistar novas terras, até mesmo para dar continuidade ao processo, ao acordo de suzerania e vassalagem. Além disso, também buscar um enriquecimento, pilhagem no Oriente, além de muitas pessoas irem às cruzadas, se aventurarem no movimento cruzadista em busca, da cura de enfermidades, em busca de perdão. E, por fim, é claro que existe um objetivo secundário, não menos importante, que seria o interesse comercial, onde as trocas comerciais que ocorreram a partir das cruzadas vão favorecer o renascimento urbano e comercial. Bom, pessoal, como consequências da Guerra Santa, eu posso dizer que houve um fracasso militar, houve um investimento excessivo por parte da igreja, da nobreza, em uma guerra que foi um fiasco. Além disso, comercialmente, essa guerra foi um sucesso, porque foi a partir desse momento que houve uma reabertura das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, principalmente no Mar Mediterrâneo. Houve também uma incorporação da filosofia, da medicina e da matemática do Império Árabe, que estava resguardado no Império Árabe e até mesmo no mundo bizantino, que vai ser depois levado junto com essas mercadorias para o mundo ocidental. Logo, grande parte das pessoas, principalmente em território urbano, na urbe, vai absorver a filosofia, a medicina, a matemática, o conhecimento ali que estava resguardado no Oriente. Bom, por fim, nós podemos dizer que essa guerra vai favorecer a formação das monarquias nacionais, justamente porque há uma redução, um enfraquecimento do poder feudal, um enfraquecimento da nobreza, e por isso mesmo os reis eles vão começar a concentrar os seus poderes. Logo, pessoal, eu posso dizer também que a Guerra Santa ela vai gerar uma crise do modelo feudal, uma crise das estruturas socioeconômicas pré-existentes, e gera aí a chamada crise do século XIV, não só por essa ruptura socioeconômica, mas também pelo contato entre o Oriente e o Ocidente, e que esse contato gerará uma mudança de mentalidade, enfraquecendo assim o poder da igreja. Então vamos ao renascimento urbano e comercial, pessoal. Olha, vamos pensar que nesse momento já existe um grupo de comerciantes. Esse grupo de burgueses, muitos comerciantes, eles mantinham seus negócios até mesmo próximos a um castelo, sob a proteção de um senhor feudal, porque ainda
alguns desses comerciantes temiam roubo, invasões. Assim, formavam vilas cercadas até mesmo próximo às muralhas dos feudos, próximo a esses locais onde que vai se desenvolvendo atividades comerciais, mas ainda tímidas, tá certo? Só que o comércio ele vai se intensificando, por exemplo, a proliferação de rotas comerciais, o surgimento de rotas comerciais que ligavam o continente europeu a outros continentes, principalmente ligava esse continente europeu, o Ocidente, ao Oriente. E assim, especiarias, novos produtos vão aparecendo no mercado europeu e esses novos produtos vão gerar novas necessidades que antes não tinham. Dentre essas rotas, pessoal, eu destaco rotas marítimas, rotas terrestres. E essas rotas marítimas, por exemplo, no mar Mediterrâneo, eram controladas por um grupo de mercadores, principalmente italianos. A cidade de Gênova, a cidade de Veneza se destacarão no monopólio dessas rotas do mar Mediterrâneo, mas existem outras rotas marítimas. Agora, também há rotas terrestres, onde, no cruzamento dessas rotas, havia as chamadas feiras. As feiras, pessoal, elas são importantíssimas, porque elas eram organizadas em determinadas épocas do ano, no entroncamento, no cruzamento de rotas terrestres. As principais feiras que eu destaco é a Feira de Champagne, na França, e a Feira de Flandres, na Bélgica. Além disso, há de se notar que as atividades de cunhagem de moeda vão ampliar, vão aumentar nesse momento, porque há uma retomada, né, do comércio. Então, há necessidade dessa cunhagem de moeda para as trocas comerciais. Por fim, pessoal, nós temos também as rotas marítimas, onde eu destaco associações de comércio marítimo em grande escala, chamadas de ANSAs ou ligas. A que eu vou destacar aqui é a chamada Liga Hanseática. A Liga Hanseática era uma associação, uma ANSA, onde comerciantes controlavam um comércio em grande escala na rota do Mar do Norte. Então, notem aqui no mapa que nós temos as rotas em vermelho, rotas terrestres, cruzamentos de rotas, Feira de Champagne, como nós já dissemos, as rotas marítimas. Além disso, aqui nós temos uma rota marítima do Mar do Norte, onde nós encontramos a Liga Hanseática. Enfim, essas rotas elas são fundamentais para entendermos esse desenvolvimento comercial. É claro, juntamente com o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento urbano, tá certo? Olha, muitas dessas vilas que vão sendo construídas, elas vão ser chamadas de burgos. Burgos, pessoal, significa cidade fortificada. Essas vilas chamadas de burgos eram habitadas por comerciantes, por artesãos que lá viviam, e por isso mesmo, grande parte desses habitantes eram chamados de burgueses. Em torno do burgo, começaram-se a se formar, a se estabelecer algumas outras atividades comerciais, e os burgueses, então, tornavam-se cada vez mais ricos e poderosos. A cidade ela ganha um dinamismo neste momento. Olha, não existe somente os burgos, essas pequenas fortalezas, as cidades fortificadas, mas existia também uma outra nomenclatura conhecida como comuna. O que é a comuna? Bom, a comuna eram cidades que se desenvolveram e conseguiram grande autonomia em relação aos domínios feudais, porque imaginem só, uma cidade dessa, ela está dentro de um domínio do senhor feudal. Então, muitas vezes os negócios dessas cidades eram prejudicados pelo sistema feudal, eram prejudicados pelo sistema que era fragmentário, né, do feudalismo, em que os comerciantes eles eram obrigados a pagar impostos, além de usar diferentes moedas. Assim, inicia-se um processo de emancipação de algumas cidades. Aquelas cidades que se desenvolveram mais, ela consegue essa emancipação. Esse processo se dá de duas formas, ou por meio da guerra entre burgueses e senhores feudais, ou por meio de pagamento dos habitantes das cidades ao senhor feudal, que lhe concediam uma carta de franquia, certo? Ou seja, a carta
comunal. A carta de franquia ou a carta de comuna era um documento que formalizava essa liberdade da cidade medieval. Essa carta permitia o trânsito de pessoas e de mercadorias, além de isentar a população das cobranças de impostos, das cobranças de taxas, que eram impostos feudais. Nessas cidades, pessoal, há também a associação entre mercadores e a associação entre artesãos. É interessante notar que o trabalho artesanal ele se organizou de acordo com respectivas especialidades ou respectivos ofícios dos artesãos. Assim, aparecem as chamadas corporações de ofício e as chamadas guildas, que produziam normalmente para o pequeno mercado formado pela própria cidade e a região que rodeava essa cidade. Então, essas corporações de ofício, elas eram locais, tá certo, pessoal? Haviam, por exemplo, guildas de sapateiros, guildas de tecelões, guildas de armeiros, de ceramistas, guildas de alfaiates, entre outras guildas aí que nós podemos destacar. A guilda, excepcionalmente, era uma associação que procurava defender os seus associados, né, os associados principalmente mercadores, e o público desses associados, na medida que eles monopolizavam o comércio, até mesmo regulamentavam o preço e controlavam a concorrência, o preço da concorrência estrangeira. Bom, já as corporações de ofício era uma espécie de associação de artesãos, onde ali eles monopolizavam as atividades artesanais locais, como, por exemplo, eles conseguiam efetivamente criar um tipo de produto meio que padronizado. Além disso, regulamentava o preço desse produto. Os associados, eles tinham um grau de hierarquia na corporação de ofício. Ele entrava como aprendiz, se tornava mestre depois. Enfim, tanto as guildas como as corporações de ofício, então, são essas associações de artesãos e mercadores para controlar excepcionalmente o mercado local. Olha, nasce na Baixa Idade Média uma rivalidade entre poderes que são dicotômicos, um poder monetário da burguesia e o outro um poder tradicional de terra da nobreza. Então vamos ao último ponto da aula de hoje com a chamada crise do século XIV. A crise do século XIV também é conhecida como a crise do modelo feudal, é a crise do sistema feudal. E essa crise ela se destacará a partir de alguns pontos, dentre eles a guerra, a peste, as rebeliões e a fome. Linkaremos todos esses pontos para ficar fácil a compreensão dessa grande crise do modelo feudal, essa grande crise conhecida como crise do século XIV. É importante considerar que, mesmo diante do desenvolvimento comercial, do desenvolvimento manufatureiro aí do século XII, do século XIII, a base econômica da Europa ainda era agrícola e a maioria da população ainda era formada por pessoas ligadas à atividade do campo. Ainda existiam muitos servos. E assim, pessoal, eu posso dizer que essa estrutura agrícola ela vai desencadear este fenômeno de crise, essa crise econômica, primeiro provocada por uma série de colheitas mal-sucedidas, especialmente por conta de mudanças climáticas, invernos rigorosos, excesso de chuva. Alguns falam que essas mudanças climáticas ocorreram durante 3 anos, e aí isso gera fome, que vai se estender por toda a Europa. A fome, consequentemente, gera o aumento da mortalidade, e o aumento da mortalidade vai gerar uma redução das atividades comerciais e uma redução da produção agrícola. A crise econômica ela provoca alterações sociais, até mesmo, pessoal, entre a nobreza feudal, que ainda era poderosa, diante da baixa dos preços agrícolas, diante da desvalorização da moeda, diante da diminuição das rendas. Os nobres eles se encontravam com grandes dificuldades nesse período. Por esse motivo, para manterem a sua posição, os senhores feudais eles recorrem inclusive à guerra. Eu destaco dentre as guerras
a guerra entre a França e a Inglaterra, chamada Guerra dos 100 Anos, não só pela sucessão do trono francês, mas também para deter o território de Flandres, ao norte da França. Essa Guerra dos 100 Anos, ela vai ser um dos pontos chaves de ruptura com o modelo feudal. Além disso, ao longo do século XIII, a população europeia ocidental havia aumentado significativamente, lembrem-se disso. Mas no início do XIV, há um surto da peste bubônica, que avassala todo o continente. A peste, pessoal, principalmente, ela vai ser avassaladora por conta da fragilidade da saúde dessas pessoas que já estavam passando por dificuldade devido àquela crise do sistema agrícola. A peste negra, conhecida assim, ela vai matar aproximadamente 1/3 da população europeia, aproximadamente 25 milhões de pessoas. E ela não para por aí. A peste negra, ela tem esse primeiro momento de 1347 a 50, mas depois, em 1360 a 71, ela retorna com uma força ainda maior. A Europa leva aproximadamente 200 anos para recuperar a população perdida pela doença. Então, olha só, essa crise demográfica, esse número excessivo de mortes pela guerra, pela peste e pela fome, não pode ser compreendida como um fato isolado. Ou seja, a crise agrícola leva o mundo europeu feudal a uma grande fome, que, por sua vez, traz uma vulnerabilidade para a doença, no caso, a peste negra. E dentro de todo esse contexto, há também as rebeliões camponesas. As da França são destacadas porque são mais violentas, onde os servos, obrigados a trabalhar mais no campo, obrigados a pagar mais tributos, eles vão se rebelar contra os seus senhores feudais. Essas francesas, essas rebeliões francesas, vão ficar conhecidas como as Jacqueries. Consequentemente, muitos nobres, amedrontados com a rebelião dos camponeses, amedrontados com este momento, com este cenário, é claro que eles vão recorrer ao suzerano, vão recorrer ao poder real, vão recorrer a essa necessidade de encontrar apoio, né, no seu próprio estamento, e por isso mesmo a criação de um exército nacional para conter rebeliões, para conter ameaças e a centralização do poder das monarquias nacionais vai avançando. Bom, por fim, pessoal, aqui neste esquema mostra como que um fato está conectado a outro dentro da crise do século XIV. Olha, as calamidades naturais, o esgotamento da terra, vai gerar uma queda da produção de alimentos. A queda da produção de alimentos vai gerar o quê? Uma queda da renda dos senhores feudais. Além disso, essa queda da renda dos senhores feudais vai ser contida a partir de guerra. Ou seja, os senhores feudais eles vão ter que utilizar de alguma estratégia para sobreviverem. Uma delas é a guerra. Guerra entre os feudos, uma guerra como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. Nesse momento de guerra, há mortes, ok? Então, o resultado é a morte. Agora, a queda da produção de alimentos também vai gerar fome e desnutrição. E a fome e desnutrição vai gerar o quê? Uma morte pela fome. Ou até mesmo um enfraquecimento da mão de obra dos trabalhadores, que, ao se enfraquecerem, o seu corpo vai ser vulnerável para contrair doenças como a peste, e eles morrem pela peste. O resultado é a morte. O enfraquecimento da produção dos trabalhadores vai levar também à queda da produção de alimentos e rebeliões, como as Jacqueries. Enfim, dá para notar que há uma conexão entre esses fatores, gerando uma crise sistêmica do feudalismo, e assim nós fechamos a Baixa Idade Média. Pessoal, espero que tenham entendido, gostado da aula de hoje e até uma próxima. Tchau!